Então, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Gente, quando eu falo acabar de vez, é acabar com o que você está sentindo agora, é acabar com todos os sintomas, todos os incômodos que você está sentindo agora nesse momento e impedir que isso aconteça novamente. Isso é tratar de vez. Isso é acabar de vez, tratando a verdadeira causa, porque você só consegue acabar de vez quando você trata a verdadeira causa, a raiz do problema, que está lá no seu intestino. Verdadeira causa da candidíase, uma desbiose que começou lá no seu intestino. A origem da candidíase não está no canal vaginal, igual a gente pensa, tá? E eu ainda conseguiria acrescentar aqui para vocês que é sem remédio. Por que sem remédio? Porque eu sou natureba? Não, não é porque eu sou natureba, tá? Sem remédio porque realmente os remédios não conseguem tratar essa verdadeira causa da candidíase, tá certo? Mas olha, em breve vocês vão saber muito mais detalhes sobre isso, tá? Que está chegando a nossa jornada Vida Sem Candidíase. Daqui a pouco eu dou mais informações para vocês, como que vocês conseguem participar, tá certo? Para quem está chegando agora, né, não sabe o que que essa maluca tá falando aí, quem que é essa? Eu sou Roberta Bose, sou especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é: será que todo corrimento é candidíase? E a excelente notícia que eu trouxe para vocês hoje é que estão abertas as inscrições para a nova jornada Vida Sem Candidíase. Lembra, quem está aqui sempre, né, já sabe que eu estava falando desde a semana passada que em breve teríamos novidades, que ia ter uma nova jornada. Então, agora de 13 a 19 de maio, vai ter uma nova edição da nossa jornada Vida Sem Candidíase. E nela, você vai ver o que precisa, o que você precisa, o que precisa ser feito para acabar de vez com a candidíase. Então, é um evento online, gratuito, que vai acontecer de 13 a 19 de maio, mas tem que fazer inscrição. No YouTube, depois eu vou deixar aqui o link para vocês disponível na descrição desse vídeo, tá certo, gente? Então, né, lembrando também, ó, compartilha com uma amiga, tá? Compartilha, deixa pelo menos, não tem com quem compartilhar, não tem problema, deixa pelo menos o seu like, bota um coraçãozinho aí, que as plataformas vão entender que esse conteúdo é relevante e vão mostrar para mais pessoas, tá certo, gente? Então, vamos, né, espalhar essas informações para ajudar muitas pessoas, muitas mulheres que estão sofrendo com candidíase, às vezes não estão nem sabendo que o que tem realmente é candidíase. E hoje, esse é o assunto da nossa live, né? Será que esse corrimento que você tem aí é realmente da candidíase? Será que você está tratando do jeito certo? Então vamos lá, tá? Então, gente, quando a gente pensa em candidíase, é claro, né? Uma das primeiras coisas que a gente pensa que vem na nossa cabeça é corrimento, né? Corrimento, coceira, ardência, esses sintomas vaginais, a gente lembra logo daquele corrimento branco, cheio de grumo, não é mesmo? Mas nem todo corrimento é sinal de candidíase, sabia? E nem sempre a candidíase vai apresentar corrimento. Como assim, Roberta? Como que eu vou saber que eu tô com candidíase sem corrimento? Gente, a origem da candidíase não está na região íntima, não está no canal vaginal. A origem da candidíase é lá no intestino. Aconteceu a desbiose no seu intestino, os fungos que já fazem parte da sua própria microbiota, da microbiota de cada um, faz parte da gente, dentro de todos nós existem fungos. Então, esses fungos vão começar a crescer demais e vão começar a causar problema. E dali eles conseguem se espalhar, né, por todo o corpo e causar problemas por todo o corpo. Então, os sintomas vaginais, eles são só um pedacinho muito pequenininho desse problema. É por isso que você está tratando os sintomas vaginais e daí a pouco volta tudo de novo, porque a verdadeira origem do problema não é no canal vaginal. Então, enquanto você não trata essa verdadeira origem, não trata a verdadeira causa da candidíase,
os sintomas vaginais vão continuar voltando sempre, sempre, sempre. Então, assim, lembrem-se que a candidíase não se resume aos sintomas vaginais, tá certo, gente? Nós vamos falar aqui hoje sobre corrimento, mas é mais no intuito de vocês entenderem o que está acontecendo no seu corpo, até porque corrimento nem sempre vai ser ali todo típico, porque pode estar misturado candidíase com outras coisas também, mas nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso assunto de hoje. Para começar, tenho isso em mente. Nem todo corrimento é sinal de candidíase. E nem sempre a candidíase vai apresentar corrimento. E como que eu vou saber que eu estou com candidíase? Você vai saber por outras questões também. Você vai saber por outros sintomas também espalhados aí por todo o seu corpo, tá? Então, gente, vamos lá. Corrimento da candidíase. Primeiro, né? Aquele corrimento típico da candidíase. É aquele que acredito que a maioria de vocês já sabe como é, já viu pelo menos uma vezinha, né? Aquele mais esbranquiçado, né? Mais grossinho, às vezes tem até aquele aspecto de leite talhado, às vezes parece uma ricotinha, assim, né? Pode ser levemente esverdeado, mas normalmente não tem uma coloração super forte, tá? Normalmente é mais esbranquiçado, levemente esverdeado, talvez, tá? Normalmente não tem um cheiro muito forte. Ah, incomoda algumas pessoas mais sensíveis, que têm um olfato mais sensível. Pode achar, não, mas é um cheiro ruim. Tá, pode até incomodar um pouco mais algumas pessoas, mas não é um cheiro, um odor extremamente desagradável. Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar de outra situação, né, que são as vaginoses bacterianas, que aí sim o cheiro é desagradável, tá? Extremamente desagradável, tá certo? Mas aqui, em relação ao corrimento típico da candidíase, tá? Mais esbranquiçado, talvez levemente esverdeado, né? Muitas vezes com grumos, mas nem sempre. Normalmente não tem um odor extremamente forte, extremamente desagradável. Às vezes, como eu falei, né, às vezes pode ter aquele aspecto do leite talhado, com grumos. Na maioria das vezes, ele não vai estar acontecendo sozinho, né? Na grande maioria das vezes, não é aquele corrimento sozinho ali acontecendo. Normalmente está acompanhado de outros sintomas vaginais também, quando esses sintomas vaginais estão ativos, né? Então, o corrimento normalmente está acompanhado de coceira, ardência, um inchaço vaginal ou uma vermelhidão. Pode ser também uma ardência urinar, fissuras, né, que são tipo uns cortezinhos, uns machucadinhos ali mais externos também, na região íntima, tá? Em geral, esse corrimento da candidíase, típico da candidíase, ele está acompanhado de um ou mais desses sintomas também, tá? E no caso das vaginoses bacterianas, no caso das vaginoses, como a famosa Gardnerella, por exemplo, né? Mas tem outras bactérias também que também provocam vaginose bacteriana, tá? Então tem Gardnerella, Prevotella, Mobiluncus, tem várias espécies de bactérias que também já fazem parte da gente. Elas fazem parte da microbiota vaginal. Então ali normalmente em todo mundo, em todas nós, mas em equilíbrio, numa quantidade muito pequenininha que não traz problema. Quando acontece um desequilíbrio local ali, elas vão conseguir crescer demais e começar a provocar problema e vai causar um corrimento. Em geral, esse corrimento mais relacionado às vaginoses bacterianas são corrimentos assim um pouco mais acinzentados, tá? Com aspecto bolhoso. Então, aquele corrimento típico da candidíase, em geral, ele tem aquele aspecto de leite talhado, os grumos. Em geral, nas vaginoses bacterianas, não tem esse aspecto de grumos, tem um aspecto mais de bolha. Parece que tem umas bolhas de ar ali no meio. É um pouco mais líquido, não é tão pastoso ali quanto o da candidíase. O típico, tá, gente? Por que eu tô falando o típico? Porque nem sempre vai estar ali tão certinho. Mais pra frente já falo pra vocês isso, tá? Então, esse aspecto mais bolhoso, mais acinzentado. E o cheiro é extremamente desagradável, é um cheiro mais forte. Sabe aquele famoso cheiro de peixe?
cheiro de peixe podre, principalmente após as relações sem preservativo, porque tem aquela alteração de pH, aquela alteração no ambiente ali, e esse odor, né, se acentua mais, tá certo? E nesses casos da vaginose, pode ou não coçar, tá? Então, pode estar acontecendo isso aí sem coceira, né? Pode estar acontecendo isso sem inchaço. Então, pode ou não coçar, é mais raro apresentar um inchaço, pode também, né, ter dor na relação, assim como a candidíase, e também pode você ter uma ardência ao urinar, tá? Isso no caso das vaginoses bacterianas. Então, já no caso de, por exemplo, uma tricomoníase, que aí já é provocada por um protozoário, a tricomoníase, em geral, o corrimento é em relação ao odor. Pode ser meio parecido com o das vaginoses bacterianas, mas o corrimento, ele já vai ficar com uma coloração mais amarela, assim, sabe? Mais amarelona, mais um amarelo esverdeado mais forte. Não é aquele levemente esverdeado ali, que às vezes pode acontecer na candidíase, tá? Normalmente já vai ser mais amarelo esverdeado, mais aquoso também. Também com esse aspecto mais espumoso, assim, né? E com esse odor bem mais forte, tá? Então, assim, esses corrimentos típicos, assim, eles são bem diferentes, mas em alguns momentos pode acontecer concomitante, tá certo? Mas tem uma outra coisa aqui, e em geral, né, esses outros corrimentos, assim, essas outras causas de corrimento, elas não vão afetar o corpo inteiro, assim como a candidíase. Elas são mais restritas, né, à região íntima, então são mais locais mesmo. Então você normalmente com um tratamento local, né, com o uso de pomadas, de cremes, de óvulos, em geral você consegue tratar, né? Você consegue cuidar disso aí de uma maneira adequada, tá? Tem uma outra coisa que pouca gente conhece, mas que realmente também é bem menos comum do que a candidíase, tá? Bem menos comum, mas que é a vaginose citolítica. Então, às vezes você nunca ouviu falar esse nome, vaginose citolítica, é uma multiplicação mais exagerada de lactobacilos vaginais. Então, bactérias boas, aí nesse caso, não são bactérias, entre aspas, ruins, que estão crescendo demais, tá? Nesse caso, são bactérias boas que a gente precisa sim ter na nossa microbiota local, na microbiota vaginal, tá? Mas essas bactérias boas, por algum motivo, até hoje não se sabe muito detalhadamente assim que motivos levariam a isso acontecer, tá? A esse desequilíbrio aí que faz as bactérias boas crescerem demais. Então, esse crescimento exagerado ali de alguns tipos de lactobacilos vaginais vão provocar também um corrimento que pode ser confundido com o da candidíase, tá certo? Mas, em geral, não vai ter tantos outros sintomas locais junto. Pode, às vezes, ter um pouco de coceira ou uma certa ardência, mas, assim, o aspecto do corrimento em si, da secreção em si, é o aspecto um pouco mais parecido, mais esbranquiçado também, ali, tipo da candidíase, sem um odor muito forte nem nada, tá? Só que é uma condição bem menos frequente, tá? Ela é mais rara, né, por assim dizer, comparando com a candidíase. A candidíase é extremamente comum, extremamente frequente. A vaginose citolítica ela já é mais rara, tá? É muito menos frequente e ela não vai provocar outros sintomas pelo corpo, é uma questão local mesmo. Então, uma vaginose citolítica, por exemplo, você está ali com aquele corrimento esbranquiçado, às vezes alguns incômodos locais, mas você não vai estar com dor de cabeça frequente, com a barriga toda inchada, estufada, com vontade exagerada de comer doce, com sono ruim, com a digestão ruim, com constipação. Normalmente não tem esses outros sintomas associados. É só a condição local mesmo. E muitas vezes, tá? Na verdade, assim, quase sempre, só é possível diagnosticar uma vaginose citolítica quando você elimina a candidíase. Então, às vezes, pode estar acontecendo até concomitante, o fungo conseguiu crescer demais aí no seu organismo e está acontecendo essa multiplicação exagerada de bactérias boas ali também, ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, só quando você
tira o fator candidíase ali, que é possível fazer esse diagnóstico diferencial aí e entender que aqui é uma vaginose citolítica que está acontecendo, tá? E, claro, gente, lembrando, como eu já citei para vocês aqui, é, logo de cara, né, nesse assunto, logo nesse comecinho, uma causa não exclui a outra. Então, se você está com candidíase, não quer dizer que você não possa ter uma vaginose bacteriana junto. Alguns estudos mais recentes, gente, alguns estudos um pouquinho mais antigos, né, de alguns anos atrás, eles citavam aí que mais ou menos uns 22%, nessa média aí, 22% dos casos de corrimento vaginal estariam ligados, né, a uma associação de mais do que um fator. Em geral, na maioria dos casos dessas infecções mistas aí, candidíase com vaginose bacteriana, tá? Mais ou menos ali uns 20%, 20 a 22%. Isso uns estudos de até alguns anos atrás. Mas agora, esses dias, eu vi uns estudos mais recentes, agora de 2023, 2024, que já mostram, né, uma prevalência maior dessas infecções mistas, tá? Então, já dizem aí esses estudos mais recentes, esses mais fresquinhos aí, bem mais recentes mesmo, que até 35% dos casos de corrimento estão acontecendo por uma causa mista, né? Principalmente de candidíase com vaginose bacteriana. Apesar de o principal, né, o ambiente mais favorável para essas bactérias crescerem mais exageradamente, seja um pH um pouco mais básico, um pH mais alto, facilita o crescimento dessas bactérias, e um pH um pouco mais baixo, mais ácido, facilita o crescimento dos fungos em até 35% dos casos, né, segundo estudos mais recentes, pode acontecer esse crescimento concomitante ao mesmo tempo, muito fungo e muita bactéria ruim ao mesmo tempo. Como que você vai saber o que está acontecendo? Porque quando está misturado, não vai ter, então, aquele corrimento todo típico ali da candidíase, nem aquele corrimento todo típico de uma vaginose, por exemplo. Vai estar misturado. Então, às vezes é um corrimento esbranquiçado, mas que tem um odor de peixe. Às vezes está ali é, é, aquela mistura. Tem hora que parece que é mais acinzentado, tem hora que parece que é mais esbranquiçado, tem hora que está mais líquido, tem hora que está mais grumoso. Pode acontecer essa mistura, mas não tem jeito. Mesmo que outras questões, mesmo que uma vaginose, por exemplo, você consiga cuidar com um tratamento local, a candidíase não tem jeito. Candidíase você precisa tratar a verdadeira causa. Você precisa cuidar daquela desbiose que está acontecendo no seu intestino, ao mesmo tempo, é claro, em que você enfraquece os fungos, em que você melhora a sua imunidade, você recupera o seu corpo como um todo. Para acabar com a candidíase, tem que cuidar do seu corpo como um todo. E quando você reequilibra o seu corpo como um todo, o que que acontece também? Você não está equilibrando somente para cuidar da candidíase. Você vai cuidar da candidíase, vai acabar com a candidíase, impedir que esses fungos cresçam novamente, porque você vai manter esse equilíbrio do seu corpo. Mas quando você está mantendo o seu corpo equilibrado, você regenera o seu corpo, está tudo certo, tudo funcionando bem, também vai ficar mais difícil dessas bactérias causadoras da vaginose crescerem demais. Então, com isso, quando você está cuidando certinho da candidíase, né, na verdadeira origem do problema, você também acaba deixando o seu organismo mais protegido aí contra o desenvolvimento de uma vaginose bacteriana, por exemplo. Por isso que é tão importante, por isso que eu falo tanto aqui para vocês, né? A importância de identificar outros fatores também para você entender se realmente é candidíase, né? Outros sintomas e também outros fatores, porque a gente avalia sintomas, mas também o seu estilo de vida, como é a sua alimentação, uso de medicamentos, né? Várias coisas. Tem alguma outra doença ali crônica que você tem, que você precisa tratar? Então, tem várias coisas que a gente vai avaliando e vai entendendo que vão fazer a gente entender, é candidíase mesmo ou não? Então, às vezes você tem ali uma questão vaginal, mas você não tem mais nada, você tá ótima, né? O organismo tá maravilhoso. E você tem um corrimento, bom, provavelmente não vai ser candidíase, né? Se dá tudo certo com o resto. A candidíase, ela vai provocar
vários outros sintomas no corpo. E também tem o contrário, né? Você pode às vezes não estar com sintomas vaginais ativos no momento, todo o resto do seu corpo está gritando, berrando, te falando que está com excesso de fungos. E tem que tratar do mesmo jeito, senão é só questão de tempo para daqui a pouco voltar os sintomas vaginais novamente. Tá certo, gente? Então, extremamente importante você conseguir identificar esses outros fatores que vão contribuir para o desenvolvimento da candidíase, né? Identificar outros sintomas da candidíase aí no seu corpo também, tá? Né? Porque no caso da candidíase, sintomas vaginais são só a pontinha do iceberg e tem muitas outras coisas acontecendo no seu corpo. Nem sempre esses sintomas vaginais estarão ativos. E identificar corretamente se é candidíase que você tem aí, o que está acontecendo no seu corpo, se realmente é esse excesso de fungos que está acontecendo aí. Isso é o primeiro passo para você realmente tratar a verdadeira causa da candidíase. E, claro, né, gente, como eu falei para vocês aqui no inicinho, né, tá chegando uma nova jornada, Vida Sem Candidíase, e na nossa jornada, já na primeira aula, eu já mostro para vocês ali dezenas de outros sintomas da candidíase, para você entender o que está acontecendo aí no seu corpo, né, para você saber identificar corretamente se realmente o que está acontecendo aí com você é um excesso de fungos, é uma candidíase, tá certo? Então, meninas, olha, deixa eu ver o que que vocês estão perguntando, o que que vocês estão falando, que esse assunto sempre rende muito, né? Vocês sempre perguntam bastante coisa. A Júlia está perguntando qual exame fazer para diagnosticar vaginose bacteriana. Júlia, em geral, uma vaginose bacteriana, quando você vai no ginecologista fazer um exame de rotina que seja, pelas características ali, né, do corrimento, a grande maioria já vai te dar um diagnóstico. Então, às vezes, quando ficar meio confuso, se o médico ficar na dúvida se realmente é uma vaginose bacteriana, né, se pelas características internas ali de inflamação, pelas características do corrimento, do odor, né, de, dos sintomas que você relatar também. Se isso não conseguir ficar mais claro, em geral, o médico pode pedir um exame da secreção. Ele coleta ali a secreção e essa secreção é analisada, né, no microscópio para conferir ali o que tem presente ali, né, que tipos de bactéria tem presentes ali, tá certo? A Gia está perguntando se vaginose é muito perigoso. Em geral, a candidíase é mais perigoso porque ela afeta o corpo inteiro. Mas a vaginose, ela pode provocar uma inflamação local, uma inflamação na região íntima, né? Uma inflamação no canal vaginal, pode ser uma inflamação no colo do útero. Então, se não tratada, essa inflamação, ela pode te provocar dores, ela pode, dependendo do caso, da intensidade, de quanto tempo ficou ali, ela pode atrapalhar a fertilidade, tá certo? Não é extremamente perigoso, em geral, não é uma coisa que pode te levar a problemas extremamente mais graves, ou ao câncer, ou alguma coisa parecida. Em geral, não chega a esse ponto, tá certo? Em geral, a candidíase, ela traz muito mais risco porque está afetando o seu corpo inteiro, tá? Até porque a vaginose, em geral, você consegue tratar de uma maneira um pouco mais fácil, por assim dizer, do que a candidíase, porque é uma questão mais local, tá? Em geral, é um desequilíbrio mais local mesmo que está acontecendo, apesar de que quando o seu corpo está desequilibrado, né, o desequilíbrio da mucosa vaginal pode acontecer um pouco mais facilmente, tá? Mas a vaginose em geral, um tratamento mais local, normalmente costuma ser bem mais efetivo, né, do que um tratamento local para candidíase, por exemplo, que só elimina os sintomas por um tempo e daqui a pouco volta tudo de novo. Candidíase já é um pouquinho mais complexo, nem sempre vai estar aparecendo uma quantidade grande de fungos, né, numa secreção, por exemplo, que vai conseguir crescer, até porque analisar crescimento de fungos em laboratório, né, é um pouquinho mais difícil. O fungo demora mais para crescer, então nem sempre os exames vão ser muito específicos ali, né, muito precisos para isso.
Nem sempre você vai conseguir fechar um diagnóstico fazendo o exame. Às vezes não vai dar nada no exame, mas você tem sintomas aí, e mais sintomas mostrando que você está com esse excesso de fungos. Então, às vezes você está com um exame negativo para candidíase, mas seu corpo está te gritando ali que está lotado de fungos, tá? Então nem sempre você vai conseguir um exame muito assertivo, assim. Mas é claro, se aparecer no exame, né, tá simplesmente confirmando uma coisa que já se sabia. A Sandoné tá falando, perguntando se corrimento aparece na calcinha, porque ela já tem 56 e não aparece nada na calcinha. Pode aparecer, quando é numa quantidade maior, ele pode sim descer, escorrer, aparecer na calcinha, mas às vezes é uma quantidade um pouco menor que não chega a aparecer na calcinha, né? Pode ficar mais grudado nas paredes vaginais. Mas você tem que olhar outros sintomas também, tá? Por isso, sim, em relação à candidíase, eu sempre falo muito com vocês aqui que não dá para olhar só sintoma vaginal, não dá para confiar e acreditar e avaliar só sintoma vaginal para saber se você tem candidíase ou não. É claro, se você está com um sintoma vaginal ali gritando ali que é candidíase, é mais uma coisa, né? Tá te ajudando. Mas nem sempre você vai estar com sintomas vaginais ativos naquele momento. Principalmente se você, às vezes, sofre aí com candidíase recorrente, fez um tratamento um pouco mais recente e seu organismo deu uma amenizada ali nesses sintomas locais, nesses sintomas vaginais, e no momento tá mais tranquilo, você não tem praticamente nada ali, mas você continua com a barriga estufada, continua com o cabelo caindo, continua com excesso de gases, continua com sono ruim, com fraqueza, com cansaço, né, com a digestão péssima, coceiras às vezes pelo corpo. Então, tem várias coisas que o seu corpo está mostrando que ainda está com candidíase. E às vezes, no momento, você não está com nenhum sintoma vaginal. Pode ser que não está aparecendo nada na calcinha pela sua idade. Não sei se talvez você já esteja na menopausa. É comum na menopausa acontecer um pouco mais de ressecamento vaginal. Então, o corrimento, ele vai acontecer, não é só porque o fungo está ali. O corrimento acontece, o que forma o corrimento é uma reação que está acontecendo ali, é uma mistura do que o fungo está produzindo de toxinas e colocando ali substâncias irritativas para o seu corpo, misturado com o que o seu próprio corpo está produzindo de secreção para tentar lidar com isso, para tentar controlar esse excesso de fungos, para tentar te proteger. Então, mistura tudo isso e vai formando o que a gente chama de corrimento, essa secreção aí mais exagerada. Mas se você já está em um processo, às vezes, de menopausa, em que a secreção natural já está, né, reduzida, já tem um ressecamento vaginal, então é muito menos secreção que está sendo produzida pelo seu próprio corpo. Então, às vezes, a quantidade de corrimento também pode ser menos. Você pode talvez não reparar muito, não perceber tanto, quanto às vezes uma outra pessoa que não esteja neste momento, tá? Mas por isso que tem que olhar todos os outros sintomas, todas as outras coisas que estão acontecendo no seu corpo. A Geisa tá falando que já usou pomada, já usou óvulos, tomou um monte de medicamentos, chá, diminuiu o açúcar e nada ainda. Então, ó, Geisa, mais um motivo para você vir para nossa jornada Vida Sem Candidíase, que você vai entender por que que isso aí não resolveu o seu problema e também vai ver o que precisa ser feito para acabar de verdade com a candidíase, tá? A pomada, remédio não vai acabar, porque não trata a verdadeira raiz do problema. Não tem jeito, não tem como, né? E diminuir açúcar, dar uma mudada na alimentação, isso não vai também resolver o problema. Para você acabar com a candidíase de verdade, você precisa de um tratamento completo, um tratamento correto, assim, com passo a passo bem certinho, porque é uma coisa muito específica, né? Para você tratar a candidíase, né? Quem às vezes está chegando aqui agora, nunca me ouviu falar sobre isso, pode ficar um pouquinho perdido agora, né? Nesse parêntese que eu vou abrir aqui, tá? Eu não estou falando agora, né, do corrimento nem nada, mas esse parêntese que eu vou abrir aqui, você precisa de um tratamento específico que vai envolver a alimentação. A base do tratamento é a alimentação,
tá? Você precisa tratar essa desbiose que está acontecendo no intestino. Você tem sim que cuidar da alimentação do jeito certo, pelo tempo certo, e claro, com suplementação adequada também, com todos os cuidados para que o seu corpo aproveite os alimentos da maneira correta, para você, né? Para você realmente conseguir trazer esse equilíbrio de volta para o seu corpo, acabar com essa desbiose, para consequentemente conseguir acabar com a candidíase, tá certo? Então você precisa sim cuidar da sua alimentação, mas não é simplesmente diminuir o açúcar, não é simplesmente parar de comer algumas coisas, acrescentar outras coisas. É um passo a passo bem certinho, é um passo a passo completo, né, com cuidados específicos, não é simplesmente o que você come, que você deixa de comer, o que você começa a comer, tá? Então, isso é bem comum virem aqui falar comigo, ah, eu já parei de comer tal coisa, eu mudei minha alimentação, mas não é simplesmente mudar a alimentação, é cuidar do seu corpo, é regenerar o seu organismo da maneira que ele está precisando nesse momento, tá certo? Vem para a nossa jornada que você vai entender isso bem direitinho, tá, gente? A Beatriz está perguntando se anticoncepcional pode causar candidíase. Beatriz, o anticoncepcional por si só, ele não é um fator que unicamente consegue causar a candidíase. Ele consegue sim facilitar o processo. Ele consegue deixar o seu organismo né, com um ambiente mais favorável para esse crescimento de fungos, tá? Mas ele sozinho não vai conseguir provocar candidíase se todas as outras coisas estão funcionando bem. E você também não precisa parar de usar o seu anticoncepcional para conseguir acabar com a candidíase quando você faz o tratamento correto. Quando você trata a verdadeira causa da candidíase, quando você trata a raiz do problema do jeito certo, você pode continuar usando o seu anticoncepcional, tá? Porque você está cuidando das outras coisas. O anticoncepcional, ele funciona como um gatilho, né? Ele facilita um pouco o processo, tá? Mas ele sozinho não vai ser uma causa, tá? Ele não vai conseguir sozinho provocar esse desequilíbrio inteiro aí no seu corpo para conseguir deixar os fungos crescerem demais e provocar candidíase, tá certo? Até porque, gente, os anticoncepcionais, eles imitam hormônios nossos. E por que que piora ali também? Quando a gente está próximo da menstruação, muita gente relata isso, ah, piora antes da menstruação, piora logo depois da menstruação, pela influência hormonal também. Então, nossos próprios hormônios já conseguem facilitar um pouco mais o crescimento desse fungo. Então, o que que a gente faz? Vai ter que ficar para sempre com esse excesso de fungos? Claro que não, a natureza é perfeita, Deus é sábio demais. Ele não ia fazer a gente de uma maneira que a gente fosse para ficar doente, fosse para ficar desequilibrado, claro que não. Então, como é que ele vai fazer? Vai bloquear os nossos próprios hormônios? Não, tá? Tem alguns facilitadores, alguns hormônios que facilitam o crescimento do fungo, mas só isso não é capaz de provocar esse desequilíbrio e causar candidíase, tá? Então, o anticoncepcional, ele pode funcionar como um gatilho, mas um gatilho só consegue disparar uma arma que já está carregada. Então, quando você já está com várias outras coisas facilitando esse crescimento do fungo, o anticoncepcional ele consegue ajudar o fungo a crescer um pouco mais. A boa notícia é que está chegando a nossa jornada Vida Sem Candidíase, tá? Estão abertas as inscrições. Quem está no YouTube, o link vai ficar disponível para vocês na descrição aqui desse vídeo. Então não perde, tá? Faz sua inscrição. Gente, tá chegando online de graça. Você vai conhecer o tratamento que realmente funciona, o que precisa ser feito para você acabar de verdade com a candidíase. E tá chegando a nossa jornada Vida Sem Candidíase e você vai entender direitinho o que precisa ser feito para acabar com a candidíase de verdade, para você viver a sua vida sem candidíase, que é a vida que você quer, a vida que você merece, que você nasceu para viver. Então, meninas, espero que vocês tenham entendido isso, né?
Nem todo corrimento vai ser da candidíase, mas nem sempre também a candidíase vai estar mostrando um corrimento ali para vocês. E às vezes pode estar misturado candidíase com outras questões, mas não tem jeito. Tem candidíase no meio, tem que tratar a verdadeira causa. Não vai conseguir acabar com os sintomas da candidíase sem tratar a verdadeira causa. Se você não trata a verdadeira causa, no máximo você ameniza alguns sintomas por um tempinho, mas daqui a pouco eles vão voltar. Então, meninas, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.